Hoje é o dia 26 de setembro de 2019. Eu sou Marcos Valério XR e vou falar hoje sobre um assunto que tem sido bastante enfatizado e tem sofrido uma série de desentendimentos e até de certos preconceitos. Mas para a gente entender todo esse fenômeno do coach, é preciso prestar atenção em algumas coisas até relativamente simples. O que eu tenho estranhado recentemente é que eu vejo algumas pessoas que são relativamente harmônicas ao criticar o coaching, enquanto outras fazem críticas similares sem se dar conta de que o coaching é a expressão perfeita de outras coisas que elas defendem. Ora, meus amigos, o coach é a perfeita expressão da mentalidade liberal, especialmente da competitividade capitalista aplicado a questões pessoais. Seria completamente inconcebível que numa sociedade enfatizando tanto essa dimensão da competitividade humana, vendo com bons olhos essa questão do individualismo, seria inconcebível que numa sociedade dessas não existisse fenômenos como o coaching, que não é uma coisa nova. O que está acontecendo é que ele está se espalhando para uma dimensão da população que antes ele não chegava, mas de forma perfeitamente harmônica, ao qual a mentalidade liberal tem se espalhado também para outros setores da população. Se vocês observarem bem, vão notar que o processo gradativo de desmantelamento da legislação trabalhista e de atomização dos indivíduos, a ideia de jogar os indivíduos para competirem como pequenos empresários, como empreendedores no mercado de trabalho, é absolutamente harmônica, absolutamente consistente com esse fenômeno do coaching. E não faz sentido você combater uma coisa e defender outra. Vamos mostrar por quê. Primeiro, o nome. De onde é que vem o nome coaching? Coaching é treinamento em inglês. Um termo que é usado especificamente para os técnicos de equipes esportivas, equipes ou esportistas em geral. É o coach do lutador de boxe, o coach do time de futebol americano, o coach de qualquer coisa. Ou seja, é uma ideia de treinar você para a competitividade. É uma ideia excessivamente pautada nessa mentalidade, especialmente norte-americana, da competitividade. Então essa ideia é trazida de uma forma diferenciada para esse campo pessoal, mas antes ela já perpassa todo o campo empresarial corporativo. Quem já trabalhou em empresas relativamente grandes, tanto ou médias, como eu já trabalhei por quase 15 anos, passou por isso, passou por esses treinamentos que receberam inúmeros termos estranhos, como por exemplo 5S, qualidade total, psicodrama empresarial, onde você reúne toda aquela galera lá da empresa e faz uma série de práticas, de simulações, de não sei o que. Todas elas têm essa mesma ideia do coaching, a mesma ideia subjacente, a ideia de você desenvolver o seu melhor, tentar fazer a melhor coisa possível, revelar o seu talento para você poder ter um grau de sucesso naquilo que você faz. É claro que na mentalidade empresarial é evidente que está por trás um benefício final da empresa que tenta se vender, se harmonizar e às vezes consegue, com um benefício mútuo também com o trabalhador. O que aconteceu recentemente é que nessa onda pós-neoliberal, nós temos uma desmantelação progressiva da teia trabalhista, o que significa que cada vez mais as pessoas estão sendo individualizadas economicamente. Cada vez menos elas vão fazer parte de coletivos de trabalho, de empresas públicas, de sindicatos, ou até mesmo de grandes empresas privadas que estão sendo fracionadas em empresas cada vez menores, até chegar ao ponto da ideia do empreendedor individual. Com esse processo que já tem aí aproximadamente 20, 30 anos, mas se acelerou nos últimos 10, especialmente aqui no Brasil, você pode observar que é perfeitamente paralelo à explosão desse fenômeno do coaching. É uma resposta clara e, vou dizer, até perfeitamente justa dentro desse sistema, para tentar dar à maioria das pessoas viabilizar habilidades e competências no sentido delas poderem continuar servindo a um sistema maior que incentiva isso em todos os níveis possíveis. É claro que dentro disso vai haver inúmeros charlatanismos. Dentro do sistema econômico existe fraude, existe roubalheira,
vai haver coisas assim completamente nonsenses, como por exemplo, coach quântico nanomolecular transcendental, essas baboseiras todas. O pessoal que fica explorando aí analogias completamente ridículas com física quântica. Mas dentro desse fenômeno também tem algumas coisas que utilizam técnicas da psicologia bastante eficientes e que também, por um outro lado, vão importar alguns problemas da própria psicologia também. Então, vejamos, o coaching, ele é a expressão muito clara da mentalidade empresarial, competitiva, individualista, que permeia toda a mentalidade do sistema capitalista defendido pelos liberais. Então, meu amigo, desse ponto de vista, não faz sentido você defender esse sistema todo, defender a ideia que agora todo mundo tem que se tornar um empresário, que não vai ter mais proteção trabalhista nenhuma, que é você que faz a sua própria segurança, que é a questão de você se esforçar, de você trabalhar mais, e ao mesmo tempo você criticar uma estrutura de mentalidade que visa fazer o treinamento exatamente para responder isso. É contraditório. Coaching é a expressão perfeita da mentalidade liberal competitiva. E ele vai herdar os problemas dele, que ele tem, vai herdar exatamente dessa mesma estrutura. É a mesma contradição interna de você querer vender para a sociedade que o melhor modelo é aquele que estimula a competição de todos contra todos, e ao mesmo tempo querer achar que a sociedade pode funcionar de um modo cooperativo. Porque a experiência humana, ela é intrínseca à competitividade humana, mas também é intrínseca à comparação. E a competitividade e a parceria, ou seja, a alternância entre você estar tentando vencer o seu adversário e você estar cooperando com outras pessoas, tem que ser mantido de uma forma relativamente equilibrada. E o que nós temos agora, nesse momento, é um desequilíbrio enorme no sentido dessa competitividade, que depois fica surpreso porque as coisas não estão funcionando como esperavam, né? E não tem como funcionar, porque você não pode incentivar apenas competitividade na espécie humana. O ser humano é um ser social, ele se reúne em grupos cooperativos. Em inúmeras situações, a cooperação coletiva é muito mais eficiente que a competitividade. Joga um grupo pequeno num ambiente natural, para eles tentarem sobreviver, eles vão ter que cooperar, eles vão ter que trabalhar juntos, dividir trabalhos, um fazer isso, um fazer aquilo, para que a coisa consiga fluir harmonicamente. Não adianta você jogar esse bando de pessoas e compitam entre si, não funciona. Numa sociedade já mais desenvolvida, já bastante preparada, que já tem as bases sólidas lançadas, onde o sistema cooperativo já está devidamente normatizado, aí sim faz muito sentido você estimular competições em determinadas áreas. Isso vai tender a otimizar o desempenho de determinadas funções, mas essa competição sempre tem que estar contida em alguns pontos e também regulada por regras, assim como é o caso do esporte. O esporte tem que ter regras para que a competição faça sentido. E curiosamente, os que mais defendem esse tipo de mentalidade também estão em consonância defendendo uma desregulação completa. É como se o mercado empresarial, o próprio capitalismo, não precisasse de regras para funcionar, sendo que ele é completamente dependente dessas regras. Ele é completamente dependente de uma regulação. Assim como qualquer tipo de esporte, como qualquer tipo de jogo, depende da existência de regras. Você pode ter regras melhores ou piores, regras otimizadas, regras em excesso são prejudiciais, mas regras de menos também são muito difusas. Mas se você remove todas as regras, não existe nada, não tem jogo, não tem esporte, não tem porcaria nenhuma. O que caracteriza um sistema de competição saudável são as regras. É a regulação que vai manter a competitividade num certo nível de honestidade. E o coaching também vai trazer alguns problemas oriundos da psicologia empresarial, né? A psicologia interpessoal, onde são focadas exatamente para que a pessoa funcione melhor psicologicamente dentro do ambiente de trabalho, dentro do ambiente corporativo. O que eu quero deixar bem claro é que não é questão de ser contra ou a favor de coach, não, o ponto não é esse. Há muito charlatanismo envolvido, há pessoas mal intencionadas, há pessoas bem intencionadas. Existem alguns coaches bons que realmente são capazes de ajudar pessoas a se desenvolver, e vão haver outros que nem tanto. Mas o problema principal que ele tem não é uma coisa que é criado por ele, é principalmente uma coisa que ele herda dessa mentalidade corporativa empresarial privada.
É uma coisa que vem de lá. É essa ideia, essa contradição essencial entre você querer estimular um discurso individualista, um discurso que pode fazer sentido para uma pessoa e pode ser útil para uma pessoa, mas que por essência jamais poderia funcionar para todas, porque se funcionasse igualmente para todas, ninguém venceria competição nenhuma e não faria o menor sentido. A mentalidade competitiva, a mentalidade individualista, que tudo deve ser tratado como uma disputa, ela só pode ter como resultado inevitável um sistema de poucos ganhadores e muitos perdedores e os intermediários. Ela só pode manter e perpetuar um sistema de diferença de potencial que permite a movimentação. Diferença de potencial, nesse caso, leia-se desigualdade de condições, não só desigualdade de resultados, mas desigualdade de posições iniciais, inclusive. Então não faz sentido você ter essa postura anti-coaching, tratar o coaching dessa forma, se você não percebe que ele está dentro de uma mentalidade, está dentro de um sistema psicossocial perfeitamente consistente com as suas premissas. Esse sistema pode ter o seu problema num outro nível, que via de regra liberais não estão dispostos a discutir, que tratam como vacas sagradas. Mas dentro dessa mentalidade, especialmente dentro de quem defende o capitalismo liberal, não faz sentido você ser contrário à ideia de coaching em si. Pode ser contrário aos maus coaches, né? Mas o coaching em si não, porque ele é a expressão perfeita dessa mesma mentalidade corporativa, dessa mentalidade que quem já trabalhou em grandes empresas já foi submetido a isso. A primeira vez que eu passei por isso foi quando eu trabalhava nos Correios, há 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás. Já tinha essas técnicas todas que eu vejo agora, já estavam lá. E também você vai observar isso com muita clareza, fazer uma transição ainda melhor quando você for observar as empresas de network marketing, como por exemplo a Amway, da qual eu já fiz parte, já me envolvi com a Amway, já frequentei aqueles fenômenos que eles promovem lá, os rallies, né, que eles têm todo aquele treinamento que parece igreja neopentecostal, e é a mesma coisa do coaching, meu Deus do céu. Um pouquinho mais especificado para a questão das vendas daquela empresa em si, mas a técnica é a mesma. O coaching é o resultado direto da mentalidade empresarial liberal do capitalismo privatista. Simples assim. Ou você bate no sistema inteiro, ou você bate apenas nos mal coachings. Mas bater no coaching e ao mesmo tempo defender esse sistema não faz sentido. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 26 de setembro de 2019. Obrigado por sua atenção. E por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, beleza?